comunicação, de marketing digital na escola, é o responsável de toda a comunicação institucional também da escola e que está sempre comigo nestas iniciativas, está bem? Boa tarde, Mariana Oliveira, da Antunes, que eu conheço já há muito Prazer. tempo também, portanto... Muito gosto. Certo, Já é estamos verdade, é verdade. Muito bem. Eugénia, só uma pergunta. Estas vossas ações, portanto, não são dirigidas só a alunos, certo? Não. Eu vi algumas, eu estive a ver no YouTube. Estas ações são dirigidas principalmente a alunos. Este é um projeto que a Escola de Hotelaria do Porto tem, que é transversal a todas as escolas. Cada uma das escolas faz e gera este projeto como acha melhor. Nós optamos, o que é que este projeto pretende? Tem como objetivo preparar os nossos alunos para o mercado de trabalho, fazer um reforço das competências e também fomentar a empregabilidade. Portanto, são estes 3 objetivos que nós temos. É um projeto que tem várias iniciativas. Gostávamos que fossem mais presenciais, mas neste momento nós não podemos, não é? E foram durante muito tempo presenciais. Já existe desde 2019, começamos em 2019, e portanto temos várias iniciativas em cada uma destas áreas. Na área de desenvolvimento pessoal, nós pretendemos dotar os alunos das competências pessoais, portanto dos soft skills, para que eles cheguem ao mercado de trabalho e sejam a primeira escolha dos recrutadores. Portanto, é isso que nós fazemos, e fazemos isto com estas iniciativas, com entrevistas pessoais aos alunos para os preparar para as entrevistas de trabalho, para preparar aquilo que são os seus currículos. Desenvolvemos também, tentamos desenvolver muito tudo aquilo que são os talentos. Acabamos também de criar a nossa primeira banda de música com alunos da escola, portanto, reforçar que os talentos pessoais são muito importantes depois na vida profissional e cada vez mais, não é? Nós sabemos perfeitamente que agora um recrutador, que 70% daquilo que ele lê num currículo dá mais atenção àquilo que são as competências pessoais que propriamente as competências técnicas, não é? E, portanto, nós queremos desenvolver isso dos nossos alunos. O reforço de competências, convidar pessoas como a Mariana e outras para virem partilhar aquilo que são as carreiras, o que é uma vida de trabalho, aquilo que são as vivências, os percursos e as experiências, e também porque vocês têm com certeza muito boas recomendações para fazer a todos estes alunos que futuramente vão entrar no mercado de trabalho. Portanto, queremos reforçar as competências através desta partilha de experiências. Depois temos um canal no Teams em que publicamos periodicamente artigos de interesse. Também promovemos a empregabilidade através de divulgação de tudo aquilo que sejam oportunidades de emprego, e também reforçamos muito tudo aquilo que são as plataformas de empregabilidade digitais, não é? Principalmente aquelas que são especializadas para esta área. Portanto, trabalhamos em todos estes aspectos. Também de vez em quando, e queremos convidar outras pessoas não ligadas à hotelaria, mas que possam falar aos alunos também sobre outros temas da vida real, que tem sido difícil porque queremos que seja muito mais presencial. Mas todos estes casual talks, digamos assim, semanais, têm-nos permitido juntar bastantes alunos e professores, porque toda a comunidade da escola pode estar presente, desde que assim o deseje, para que nós possamos efetivamente ouvir e aprender com os melhores em cada área. E por isso é que a convidamos. Muito bem. Está bem? Muito bem. Portanto, eu não sei, José Costa Carvalho, se a gente já poderá começar, se... Sim, já podemos ir começando. Sim. Pronto. Então, Mariana, eu vou fazer aqui uma pequeníssima introdução à Mariana,
A Mariana, nós temos 1 hora, normalmente alarga-se um pouco mais, e passa assim, eu faço uma introdução da Mariana, a Mariana depois fala e faz a sua apresentação, ou não faz a apresentação e fala, mas sei que tem uma apresentação que já me informou, e depois haverá uma última parte da reunião em que haverá lugar a perguntas e respostas, está bem? Portanto, a partir de agora eu peço, por favor, que vocês fechem as câmaras e os microfones. Bem-vindos a todos e vamos começar. Portanto, eu começo por apresentar a Mariana e agradecer outra vez por ela estar presente e ter aceito vir falar connosco. A Mariana, que eu já conheço há algum tempo, porque fomos... primeiro encontramos-nos, somos quase vizinhas, não é? Encontramos-nos a comprar no ginásio, encontramos a comprar legumes, mas a Mariana é uma pessoa que eu vi quase crescer nesta área, não é? Porque antes da Mariana eu conheci a família da Mariana e os pais da Mariana, portanto tem aqui algumas relações familiares que eu fui acompanhando e fui acompanhando também o crescimento da empresa da Mariana, a quem dou os parabéns porque realmente foi um crescimento excepcional. A Antours começou como uma empresa familiar de táxis, de turismo, mas que depois viu a oportunidade do crescimento do mercado no Porto, da procura e da oferta que iria existir e dos 6 funcionários que começou, tem agora 45 e tem uma frota de 40 veículos, entre carros, carrinhas e autocarros de turismo. Portanto, a Mariana formou-se na Porto Business School, tem em marketing e turismo, mas também trabalhou já em hotelaria, portanto também conhece o nosso negócio. Portanto, a Mariana é sócia-gerente desta empresa, entretanto diversificou o negócio e a Antours é uma agência de viagens também, e não digo mais, porque senão conto tudo, depois a Mariana não tem nada para dizer. Portanto, Mariana, a sua reunião, obrigada mais uma vez. Vamos ouvir a Mariana, está bem? Certo, muito bem. Como disse, eu sou a Mariana Oliveira. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir? Muito bem. Tenho muito gosto de estar com vocês, em partilhar o meu testemunho e, portanto, e dar o meu contributo como empresária e como cidadã portuense e que vibro com a nossa cidade e, por consequência, com o turismo, do qual nós também partilhamos. Portanto, é como disse a Eugénia muito bem, portanto, a gênese da Antours está na empresa familiar, portanto, que realmente os meus pais constituíram, fruto já de outros quantos 20 anos de trabalho para trás dos táxis de turismo, portanto, no tempo em que na cidade do Porto haveriam talvez 3 ou 4 hotéis de 4 e 5 estrelas e outros pequenos, como é óbvio, mas para este nicho de mercado dos carros de turismo, realmente haviam poucos hotéis, portanto, na altura, o Meridian e o Grande Hotel do Porto, e o Infante Sagres e o Porto Palácio, e, portanto, os hotéis, e depois mais tarde, por consequência, os outros que foram abrindo, e efetivamente eles viram, portanto, a necessidade que havia na cidade de motoristas que falassem idiomas, francês, inglês, e porque havia muito trabalho, havia o trabalho realmente de procura, mais nessa altura, mais empresarial. Portanto, o Porto era muito solicitado portanto, para o têxtil, portanto, a área têxtil, a área do calçado, as empresas, e como tal tínhamos bastante procura de clientes internacionais que vinham para fazer os seus negócios e depois, portanto, traziam também a família pontualmente e estendiam a estadia para o fim de semana e depois começaram a surgir realmente os pequenos grupos e a procura foi aumentando. Depois, ali no ano, talvez em 95, realmente começou-se a ver um exponencial, uma procura grande até das companhias aéreas, portanto o nosso aeroporto passou a ter mais fluxo de tráfego de voos, começaram as companhias aéreas a vir, a pernoitar
o volume de trabalho foi aumentando. E foi aí que realmente surgiu a necessidade depois de aumentar a frota e comprar realmente mais veículos e carrinhas, portanto, e aumentar sempre numa base sustentada ano após ano, com o serviço que realmente ia ocorrendo, os eventos da cidade, que realmente nos fizeram sentir essa necessidade. Entretanto, eis que surge a necessidade de constituirmos realmente agência de viagens, assim na altura a lei o exigia, agência de viagens e turismo e depois a empresa de transporte de pesados de passageiros, portanto, para os veículos maiores, não é? Portanto, para os autocarros, por assim dizer, e minibus. E foi sempre nessa base, com a abertura de loja física, portanto, de agência de viagens, e era necessário, portanto, o alvará e por aí fora, portanto, para fazer cumprir todas as regras que na altura a legislação assim o exigia. E assim fomos, portanto, por aí fora, e portanto eu, com uma equipa fantástica, fui dando sempre realmente mais passos, e o meu pai, o António Oliveira, a Elizabeth Oliveira, a minha mãe, sempre aqui no leme aqui das equipas, foram pioneiros também no curso, e o meu irmão, Nuno Oliveira, na altura, foram pioneiros no curso de motoristas de turismo e na escola de hotelaria, portanto, que também houve dos primeiros cursos já há 20 anos, 22 anos, salvo erro. Portanto, houve uma necessidade de se formarem os primeiros motoristas de turismo, já para profissionalizar bastante o setor, na área portanto, para terem outras valências, como os idiomas, para aprofundar a parte realmente de cultural, geografia, a história, monumentos, portanto, para realmente evoluírem nesse sentido. E assim foi, portanto, dando continuidade ao trabalho que nós realmente já vínhamos a fazer. Portanto, daqui do trabalho que eu hoje aqui pretendo apresentar, temos aqui uma componente que nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos, que é, digamos, esta parte da animação turística, que traz um contributo significativo à estadia do hóspede, não é? Portanto, vocês, se mais tarde forem, estão a tirar o curso, portanto, hotelaria e todas as vertentes que ele possa ter, desde a recepção do hóspede à sua estadia, à parte do aconselhamento de concierge, mesmo da FNBI, toda essa parte, até o bar, o serviço, todos os serviços, no fundo, têm um propósito, portanto, que é o atendimento ao cliente e o garantir uma experiência realmente de qualidade na cidade e mesmo nas cidades que depois visitamos, porque o cliente muitas vezes vem para o Porto para se alojar, mas depois visita as cidades, portanto, mais próximas, como o Douro, o Minho e por aí fora, não é? E realmente nós fomos percebendo que o cliente, à parte do transporte, que é realmente o nosso core business, é o nosso modo de trabalhar, é o que nós facultamos, é o transporte com motoristas credenciados. Depois há uma componente que é preciso programar, que é, digamos, os passeios, os tours, as experiências que fazem com que se consiga ter um dia simpático e bem preenchido quando se faz uma visita a um destino. Portanto, os destinos, como nós os temos, portanto, têm todos os atrativos, nomeadamente a cidade do Porto, o Douro, com todas as cidades que possamos visitar, e todas as outras, portanto, o norte de Portugal e mesmo o centro, e realmente nós fomos desenvolvendo alguns passeios, portanto, mais específicos, para termos como oferta ao cliente. E assim fomos pautando a nossa carteira de tours, digamos, não é? Portanto, desenvolvemos os tours de cidade, que têm as visitas às Caves de Vinho do Porto. Depois isto é um bocadinho à medida de cada cliente, portanto muitas vezes são os tours privados e o cliente aí tem a opção de escolha, nós trabalhamos em privado, portanto um casal, uma família, médias famílias, pequenas, portanto que realmente fazem a sua escolha por fazer um tour em privado.
E o cliente quer o conforto de ter um veículo de qualidade, com bom ar-condicionado, com boas condições, e o motorista de turismo ou até o motorista e um guia para efetivamente fazer o seu tour à la carte, digamos, portanto, o tailor-made, como lhe queiram chamar, com todos os requisitos que o cliente possa pedir ou solicitar. E, portanto, os tours são muito variados, vão desde, portanto, o tour simples, em que depois o cliente faz uma prova de vinhos numa cave, uma prova de vinhos standard, ou uma prova mais sofisticada, uma entrada num monumento, ou em dois, um passeio de barco. Se for um dia inteiro pode ter outras componentes, portanto pode fazer experiências, pode ter tem um almoço, portanto fazemos toda essa logística, digamos, do acompanhamento. E depois, se formos dar asa aqui a toda a nossa oferta, que temos aqui pelo nosso país fora maravilhoso, temos o nosso Douro, com todo o seu esplendor, que tem sido realmente tão premiado, com muito mérito, e temos quintas fabulosas, temos palácios, temos muito para visitar, miradouros, e temos muito para dar aqui ao nosso cliente. E para podemos falar do Minho, podemos falar de várias regiões que realmente incluímos nos nossos passeios, portanto, sempre à medida dos pedidos do cliente. Portanto, a animação turística entra aqui, digamos, como esta componente cultural, religiosa, de património, que faz realmente aqui o vivenciar toda uma experiência nos passeios. Isso é que faz realmente jus ao que se possa dizer que são os passeios e a animação turística. Depois temos toda a componente de outro tipo de situações que podemos propor nos nossos transportes para outro tipo de eventos, não é? Eu tenho aqui uma pequena apresentação que posso partilhar com vocês, que efetivamente posso fazer aqui esta partilha. Está a ver, Eugénia? Eugénia? Ainda não estou a ver. Ainda não estou a Não, ver. não. Vou partilhar ecrã. Vou partilhar. Para ver, portanto, que é realmente, portanto, alusiva a alguns trabalhos que nós realmente fazemos e que podemos efetivamente dar aqui como referência do nosso, até da frota, portanto, porque realmente qualquer pessoa que esteja envolvida na área, portanto, aqui da hotelaria, acabará por ter este tipo de necessidades, não é? Portanto, de solicitações que podem vir a acontecer efetivamente aqui para os transportes, porque realmente nós temos aqui toda esta parte da logística que pode surgir, não é? O transporte dos passageiros. Ora, só um minuto, Eugénia, só vou ver aqui uma questão técnica. Está bem, está bem, está bem, está bem. Já estamos a ver. Precisa ligar o som. O som, Mariana.
Já estava a ver. Estava? Estava a ver, só que não tinha som. Certo, eu agora vou fazer partilhar outra vez. Está bem, Mariana, está. Sim, Já está? Está a ver? já sim, Já está? senhora. Já. Pronto, muito bem. Certo, é que ele estava noutro formato e não estava a dar. Muito bem, estes PowerPoints. Então, portanto, temos aqui uma breve apresentação, portanto, do que realmente nós fazemos como empresa e agência de viagens. Portanto, temos esta apresentação de frota que realmente podemos dar como início à nossa apresentação. Portanto, temos os carros, tentamos ir pelos carros que foram os que têm sido mais pedidos no mercado, que é a gama dos Mercedes, não é? Portanto, os veículos isentos de cor e que são realmente os que têm tido ao longo destes anos, destas 2 décadas pelo menos, um padrão e um design portanto, mais standard e que realmente são intemporais, ou seja, é um tipo de veículo que adapta-se a um protocolo de Estado, a um tour, a um congresso, a um evento, fica bem, digamos, em qualquer circunstância. E temos assim uniformizada e padronizada a frota. Portanto, como disse, portanto, temos o alvará da agência de viagens e somos também transportadora licenciada para o transporte de passageiros. Estas questões são prementes porque, efetivamente, temos que manter realmente o regulamento na nossa atividade, que assim o exige. Portanto, também fazemos parte, eu nomeadamente, da direção da Associação de Transportadores Pesados Passageiros, que é realmente um organismo importante, porque efetivamente para toda a organização de grupos, muitas vezes, portanto, as agências de viagens, os operadores que organizam os grupos, depois recorrem a nós, digamos, frotistas, para alugar os autocarros, para realmente realizarem os seus programas e precisam efetivamente de ter empresas credenciadas, como há várias no nosso país, somos cerca de 140 associados desta associação da ARP, mas depois há outras associações que também têm, portanto, há outras quantas empresas, portanto, que no nosso país estão credenciadas e habilitadas para trabalhar no turismo. Depois, portanto, como a Eugênia disse muito bem, temos aqui já um histórico grande de missão aqui ao serviço dos hotéis na cidade e de todos os operadores, agências de viagens e empresas de congressos e outras áreas de negócio que realmente se pautam por padrões de exigência e de qualidade que nos foram realmente incutindo e exigindo e que realmente são necessários para prestarmos um bom serviço e para que realmente o reflexo do visitante seja positivo e do país e da nossa marca, não é? Portanto, de Portugal por esse mundo fora. Depois, portanto, aqui como eu falava, digamos, temos aqui, portanto, alguns veículos que realmente as pessoas já conhecem, mas que realmente serão sempre, vão acompanhando quem estiver num restaurante, num hotel, numa organização de eventos, num congresso, irá sempre mais tarde ou mais cedo ter uma ligação e precisará de recorrer a empresas como a nossa, que há várias no Porto e no país, portanto, empresas certificadas e com garantia de qualidade, para que realmente possam ou receber ou ter uma boa, portanto, opção de escolha para os clientes. Portanto, depois temos, como disse, os veículos maiores e os mais pequenos para grupos de média dimensão e menor ou maior, porque realmente os grupos há uma fase que realmente os grupos são grandes e nos eventos, e a Eugênia sabe muito bem que os eventos poderiam ser até 200, 300, 400 pessoas, agora não sabemos como é que vai ser, mas também houve outra altura, e há mercado para tudo, portanto houve outra altura que houve uma tendência para os mini-grupos, digamos, e foi aí até que nós crescemos mais inicialmente, foi nos grupos médios
de 12, 14, 18 pessoas, que realmente vinham muito famílias e que realmente faziam as suas férias, as suas viagens, e que nós fomos acompanhando ao longo de muitos anos e criando aqui laços desde agências que trazem realmente essas pessoas até propriamente a outros clientes. Portanto, aqui temos alguma mostra de alguns serviços que prestamos, portanto, seja ele aqui à esquerda de um congresso que está a decorrer e que realmente os veículos estão à porta de um hotel na cidade, portanto, muitas vezes tenho as hospedeiras a fazer assistência, ou tenho as guias que já vão sair para o circuito. Muitas vezes, portanto, sabemos que nos congressos organizam muito os pré-tours ou os pós-tours, ou o programa social, como lhe queiram chamar, portanto, dentro de um evento, que muitas vezes temos ali 2, 3 dias de trabalho, desde o transfer de chegada ao aeroporto, receber os passageiros até encaminhar ao hotel, depois têm saídas para jantar, depois podem ter no segundo dia visitas de cidade e por aí fora. Portanto, é todo esse... Mais recentemente temos aqui portanto, Leixões, que veio dar aqui realmente uma força enorme aqui ao turismo também, portanto, com as suas escalas aqui de navios, que realmente vieram também protagonizar aqui grandes trabalhos e grupos, e mesmo até individuais, e tem sido assim realmente ao longo destes anos que portanto, prestamos o trabalho. Portanto, temos aqui algumas fotos pontuais, portanto, de tours, de sessões fotográficas, de lançamento de marcas, portanto, eventos que possam ocorrer, que realmente, no fundo, o transporte é transversal a todas as atividades, portanto, seja ela empresarial, industrial e de turismo. Portanto, no fundo, nós podemos abranger aqui várias áreas de negócio, não é verdade? Muito bem. Também tentamos criar aqui digamos, uma experiência diferenciadora no nosso trabalho, porque com a atualidade, aliás, já há uns anos esta parte, portanto, a relação com o cliente, com o visitante, a nível de passeios turísticos, veio-se aproximando mais, é menos formal. E com toda esta informalidade, portanto, agora trabalhamos mais o que se chamam as emoções, as vivências, as experiências. E realmente temos constatado que há que ter uma relação mais próxima com o cliente, com o visitante, porque ele assim o pede e assim realmente o expõe. Muitas vezes os nossos motoristas, guias, vão com os clientes e são convidados para se juntar à prova de vinhos ou mesmo à mesa do restaurante, porque tal é a empatia que se cria, que realmente ao fim de umas horas acabamos por ter ali um bocadinho a extensão da sua estadia e realmente faz algum sentido. E portanto o trabalho assim se desenvolve, começa sempre o mais formal possível e depois no avançar da hora, portanto, realmente os colaboradores e todos os motoristas acabam por ver que tipo de cliente é que tem, porque hoje em dia temos que ser muito sensíveis a todas as culturas, as nacionalidades, o propósito da viagem de cada cliente, que nem sempre é o mesmo, como é óbvio, não é? Portanto, temos aqui uma mostra de um tour que é um ícone, portanto, das nossas vendas, portanto, realmente tem estado sempre no ranking realmente de vendas e de procura. Realmente o Douro teve um crescimento exponencial, todos sabemos, não é? Portanto, a última década e com a abertura de mais unidades, quintas, hotéis e realmente espaços de gastronomia e experiências, e temos uma panóplia de locais a visitar, desde portanto, posso citar aqui, como está aqui no roteiro, Amarante,
todo o seu centro histórico, Pinhão, podíamos ir a Vila Real, portanto temos aqui Lamego, Peso da Régua, todas as cidades, isto para não ir, portanto, a todos outros pontos que poderíamos visitar. Claro, cada tour é um tour e temos que depois fazer as nossas escolhas mediante o tempo e o budget e a vontade e o que está programado para cada roteiro, certo? Portanto, é isso que nós realmente vamos sempre controlando e vendo realmente o que é que o cliente pediu e ir de encontro às suas necessidades. Depois também temos aqui o Tour ao Minho, histórico, portanto, que também realmente é outro tour icónico, que realmente é muito pedido, portanto, para visitar, portanto, Guimarães, portanto, o Paço dos Duques, ou depois a nossa cidade de Braga, portanto, temos aqui muito por onde explorar, desde visitas a provas, aqui ao Santuário de Bom Jesus, depois comer um bom bacalhau e fazer aqui toda a parte gastronómica, que realmente é outro mote que realmente damos ao nosso passeio e a todas as experiências que o cliente realmente faz. E poderíamos ir por aí fora, aqui para o nosso tour a Coimbra, a nossa cidade realmente universitária, e toda Aveiro e Costa Nova, que ultimamente tem sido muito procurada também. Portanto, Aveiro sempre foi, mas também está a ter, digamos aqui, uma aura aqui de procura realmente bastante interessante e que tem vindo a surpreender pela positiva, tem aberto muitos bons espaços, claro que as visitas às salinas, os moliceiros e toda a sua zona envolvente são muito interessantes. Portanto, faz-se aqui, digamos, passeios de um dia, assim, rapidamente, passamos um dia e nem damos conta por todo este nosso património que é fabuloso. E temos muito por onde explorar. Pois é, como eu dizia, temos outras áreas de negócio que podemos também, e costumamos abranger, que são agora os nossos casamentos, sempre foram, mas cada vez mais está em voga. Portanto, as wedding planners têm tido realmente um crescimento e um trabalho espetacular, têm feito uma divulgação também do nosso destino. Claro, tudo também parte também das entidades, não é? Turismo Portugal e por aí fora, mas realmente sim, temos visto imensa procura de cidadãos, de portugueses que estão a viver no estrangeiro e que vêm cá casar, porque alguns até nem são mesmo da região, mas porque gostam, outros porque realmente têm cá família e por aí fora. Portanto, temos tido imensa procura, e depois há convidados internacionais que vêm, estrangeiros, que pernoitam cá e que aproveitam por passar mais um tempo, e muitas vezes nem levamos mesmo os noivos, levamos os convidados, outras vezes levamos os noivos e os convidados, ou casam em quintas, ou casam numa igreja e depois fazem realmente a festa e as refeições em Caves de Vinho do Porto. Tem havido de tudo um pouco, e realmente tem sido muito interessante ver esta nova roupagem dos casamentos, até acho que, não sei, ultimamente tivemos imensos trabalhos deste, e foi muito interessante ver realmente a volta, portanto, desta nova forma de trabalhar o produto de casamentos, e com todo o seu glamour. Nós também temos unidades hoteleiras espetaculares e tem realmente sido um atrativo enorme para quem nos visita. Portanto, e aqui deixar agora também um pequeno vídeo, eu creio que deve ter som, que é de um dos nossos trabalhos ao longo destes anos, que são os protocolos de Estado e outros trabalhos do grupo que temos tido. Pode ser um evento simples, de um congresso, por exemplo, é a mesma coisa, é o mesmo formato, e que realmente dá-nos aqui muita alegria, muito fervor, que é uma forma de realmente nós vermos o trabalho de tantos anos e de tantos dias
num conjunto, vá, portanto, ou seja, ver a frota toda a trabalhar naquele dia, naquele evento, é o tudo ou nada, é agora, é na hora, é espetacular. E os nossos colaboradores também, pessoas, cantar, figuras de Estado, Eugénia, ouviu-me? Enquanto estava a passar o filme, não se ouviu muito bem. É. Muito Não. bem. O que eu digo, posso falar agora? Certo, claro, claro. O que eu digo é que, de facto, este vídeo, mas ouviram e viram o vídeo, certo? Sim, isso sim. Portanto, este vídeo espelha exatamente, portanto, um momento, portanto, aqui talvez aqui nos 2 minutos, resume-se no mínimo um dia de trabalho, se não 2, ou seja, claro que são feitos em pequenos trechos. Portanto, isto é um êxtase do nosso trabalho, portanto, é uma adrenalina, é uma motivação e um orgulho enorme realmente participar nestes tipos de serviços que nos convidam para o fazer com muito gosto e muito profissionalismo ao longo de muitos anos, e que realmente pode ser um serviço de protocolo, pode ser um evento, pode ser, como já fizemos, outro tipo de serviços dentro de até para um evento desportivo, de futebol, um casamento, portanto, que reúna várias viaturas, várias celebridades, outro tipo de serviços, como por exemplo, quando são as bandas de música muito famosas e que trazem uma grande comitiva, também é do género. Portanto, é toda esta componente, desde a organização, da triagem das necessidades, até depois à concepção e ao dia do serviço em si, aos dias, às vezes são mais que um dia, dos eventos, que realmente fazem trabalhar toda uma equipa de back-office, portanto, que temos, portanto, na parte da orçamentação, da qual eu me incluo, portanto, da parte das reservas, da triagem de necessidades e depois toda a parte da logística de frota, portanto, realmente é necessário transportes e toda a parte da logística dos motoristas e dos colaboradores envolvidos nesta atividade. Portanto, estamos a par dos eventos, nos bastidores ou depois na luz da ribalta do trabalho que qualquer hoteleiro ou qualquer entidade, qualquer espaço de congressos, de exposições recebe e realmente acolhe. Nós somos mais um player no meio da cadeia de valor do serviço, ou seja, é preciso o hotel, é preciso a sala de congresso, é preciso a empresa de transportes, é preciso, digamos, depois os serviços de apoio, a dita animação turística, portanto, tudo isto em grupo faz com que a máquina do turismo se mova, não é? Portanto, que é o que faz a indústria funcionar e muito bem, e que realmente acredito que vocês, ou agora, um dia mais tarde, se vão identificar com todo este tipo de trabalho, porque eu também, ao longo da minha vida profissional, fui chamada, e sou chamada, para reunir com muitos hotéis, com agências, quando tenho um projeto, muitas vezes convidam-nos para reunir e para expor as suas questões, as suas dúvidas, e perguntam-me, olha, o cliente pediu-nos isto, vamos ter este trabalho, o que é que vocês podem propor, oferecer, portanto, para trabalharmos em parceria e para promovermos e para
para termos aqui um bom produto final para este evento, para este congresso, este trabalho, para recebermos este grupo, ou maior ou mais pequeno, seja ele como for, e portanto acabamos por ser aqui um parceiro dos hoteleiros e de quem está ligado realmente a esta área do turismo, que será, digamos, o vosso futuro, não é? E que todos estão a formar-se para tal, e oxalá que realmente o futuro seja brilhante e muito proveitoso para todos. E como digo, teria aqui uma panóplia enorme de fotografias e de vídeos para mostrar, portanto, desde realmente o trabalho da representação das marcas, como temos ali em cima, na carrinha, até às recepções no aeroporto, todo o trabalho que realmente é desenvolvido para e com as companhias aéreas, quando temos realmente convidados especiais, eventos esportivos como são as Ligas das Nações e todos as Champions e todos os serviços que são selecionados, quando aqui também os nossos clubes cá do Norte que ganham, não é? Que é sempre um bom presságio quando eles ganham. Nós, quando estamos a trabalhar, somos dos clubes todos. Somos de todos, é verdade, e trabalhamos para todos. Somos transversais e isentos a todos eles. E precisamos, e é como digo, portanto, acabamos por nos cruzar, neste mundo que são realmente as viagens e os passeios e os eventos que envolvem o nosso setor. Eu acredito que a minha apresentação estará para finalizar. Não sei, o que é que diz, Eugénia? Eu agradeço imenso, porque foi uma apresentação fantástica e muito obrigado. E agora o que eu quero é que façam perguntas, porque a Mariana disse tudo. Temos aqui um player importantíssimo em tudo aquilo que é a composição de um produto turístico, de uma oferta turística, e digo-vos a todos por experiência própria que se o transporte falhar, é stress, não pode falhar. O transporte é essencial, os transferes. E também vos digo mais uma coisa: muitas vezes um hoteleiro, quando precisa de alguma coisa, quando precisa rapidamente, ou um concierge, como a Mariana diz, quando precisa de uma coisa urgente para um cliente, quando precisa de levar alguém rapidamente, as primeiras pessoas em quem nós recorremos são as empresas de transportes, aquelas empresas a quem nós confiamos, aquelas empresas que trabalham connosco e que nos oferecem, e que nós sabemos até pela qualidade, e a Mariana também referiu isso, pela qualidade dos seus motoristas, nos oferecem uma solução imediata. E eu tenho muitas dessas experiências, e sempre contei com este parceiro que é tão importante na composição da satisfação, das emoções e da experiência que o cliente leva e que o faz voltar, não é? Porque nós queremos é que os clientes voltem, e é para isso que trabalhamos todos, não é? E que estamos a formar também alunos para futuramente poderem transmitir e serem capazes de trabalhar nesta indústria. Gostei, Mariana, de ver a diversificação, como o negócio está a ser chamado para outros tipos de eventos, como os casamentos. Os casamentos parece-me, e estes eventos particulares parece-me bem, e gostei de saber. E também que o tailor-made, aquilo que nós fazemos, ou que a Mariana faz na sua empresa para ir de encontro àquilo que o cliente quer, que é o tailor-made, que é aquilo que escuta, portanto aplica e adapta a oferta àquilo que o cliente quer. E portanto, Mariana, muito obrigada. E nós estamos agora na parte das perguntas e respostas. Já sabemos que quem quiser fazer perguntas, levanta a mão, por favor. Eu darei a palavra
e farei a ponte para a Mariana. Mariana, se quiser parar de partilhar agora, para nós a vermos melhor. Certo, certo, certo. Está bem. Portanto, quem quiser perguntar alguma coisa, quem tiver dúvidas, aproveitem esta oportunidade porque estão aqui na presença de uma das maiores especialistas no turismo e neste negócio dos transportes. Portanto, José Costa Carvalho, primeiro. Eu gostava de fazer então uma pergunta à Mariana, é se no contexto atual de pandemia, das novas restrições e por aí fora, se acha que o seu negócio terá uma probabilidade de crescimento, uma vez que estamos a falar em grupos de viagem teoricamente mais pequenos daqui para a frente, que perspectivas é que tem então para o futuro do seu projeto empresarial? Certo. Portanto, para o futuro hoje em dia nem sabemos se é um futuro a 6 meses ou a 1 ano. Para já, em termos legais, por exemplo, em termos das restrições de grupos, como me estava a falar, portanto, até informação em contrário, portanto, os transportes de passageiros têm a limitação dos 2/3 da ocupação dos veículos, ou seja, mesmo que fosse um grupo grande, que também não se prevê, portanto, temos sempre aqui a limitação neste momento de ocupação de veículos, ou seja, só para ter uma ideia, por exemplo, numa carrinha de 9 lugares, neste momento só podemos levar 5 pessoas, mais o motorista. Num autocarro de 55 lugares só podemos levar 35 pessoas, portanto, 35 ou 36, portanto, ou seja, curiosamente existe esta restrição, em Espanha já não existe e aqui ainda existe esta restrição dos 2/3 da ocupação. Portanto, nós tivemos que adaptar, portanto tivemos que comprar separadores acrílicos e colocar toda realmente todos estes separadores e todas estas novas formas de higienização e de separação e de identificação dos veículos, portanto depois, claro que isso para nem se falar dos clean and safe e toda esta questão das novas exigências sanitárias que realmente a nossa equipa aqui, digamos, da HST e toda esta parte realmente dos trâmites de formalismos de transportes, tivemos que realmente cumprir e que ir ajustando. Realmente neste momento o trabalho tem sido quase exíguo, portanto estamos a 10% ou nem isso digamos, de faturação e de movimento, portanto não vamos dizer que não, portanto este tal que está a ser feito em plena pandemia, isto se ficar para a história, fica e é verdade, ou seja, é um transfer ou outro muito pontual, um pedido ou outro muito especial de uma associação, de umas pessoas que às vezes até a nós próprios nos surpreende, portanto até agora foi assim, não é? E realmente há alguns pedidos para o verão, portanto, e nomeadamente até para os casamentos e para o que estávamos a falar dos casamentos, é curioso, Eugénia, que foi dos trabalhos pioneiros que nós tivemos, ou seja, eu lembro-me já há 25 anos atrás, portanto, que nós tínhamos pedidos, o meu pai tinha carros específicos para os casamentos, ou seja, havia muito aquela, portanto, há uns anos atrás, nem todas as famílias tinham um Mercedes para transportar uma noiva e por aí fora, portanto, depois de há uns anos esta parte, isso veio a ser mais normal, não é? Portanto, mais usual, mas até então as famílias, ou porque não queriam, até pelo próprio conforto e por aí fora, mas curiosamente os casamentos, depois houve uma fase que realmente perdeu um bocadinho de moda e há outros transportes que agora usam até a span de forma e os carros clássicos e por aí fora, e agora voltou outra vez um bocadinho, portanto, é como eu digo, mas nem sempre é para os noivos, muitas vezes é para os convidados, mas realmente, como o colega dizia, esta questão do crescimento da atividade ou da frota, neste momento claro que não vai crescer, ou seja, não se avizinha que nos próximos pelo menos 2 anos, no mínimo, que realmente haja crescimento. Portanto, neste momento todos estamos a trabalhar para manter as estruturas, para tentar realmente acompanhar aqui a tendência de mercado e realmente conseguir manter a sustentabilidade
da empresa e dos postos de trabalho e de todos os que cá estão, como é óbvio, recorrendo a todos os apoios que nossas entidades têm facultado e, portanto, estamos todos neste barco, não é? Portanto, quem tem negócio sabe muito bem que é mesmo assim e a ideia é tentar manter e, claro, e depois tentar que o mercado abra novamente devagar. Claro que isto tão cedo não se vão fazer congressos com certeza tão grandes como se faziam e vão estar um bocadinho em formato híbrido e por aí fora, mas estamos esperançosos que realmente a nível de individuais e de pequenas famílias que venham e que tenham alguma procura, porque efetivamente, assim como vão para casas privadas ou para hotéis mais, portanto, sossegados até, e ou vão para a parte hotel ou para mesmo para alojamento local ou para outro tipo, mesmo para os hotéis, isso não é o caso, o cliente continua a procurar, portanto, o privado, o sedã, o transfer, porque alguns alugam renta-car, outros continuam a procurar o nosso trabalho e acreditamos, estamos esperançosos que sim, que realmente vamos ter aqui algum trabalho e que vamos fazer face aos compromissos e realmente animar aqui um bocadinho também as equipas, que é o que é preciso, embora temos feito outro tipo de ações para o fazer e formação e tudo mais para manter aqui o foco, não é? Não se pode também ficar muito parado, mesmo agora com esta fase e com esta... Agora, com esta abertura, pode ser que até que tenhamos, se o nosso RT não subir, não é? Que tenhamos aqui algum sucesso e algum trabalho. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, Mariana, obrigado. Microfone, Eugénio. Desculpem. Mais perguntas para a Mariana? Aproveitem. Dar aqui a Mariana para fazer alguma pergunta mais. Sim, Mário, por favor. Eu não tenho propriamente uma pergunta, só queria dizer que gostei bastante da apresentação e quão importante é para todos nós que vamos estar no mercado a trabalhar, ter contactos de referência que nos possam garantir a qualidade, que nós, quando formos solicitados, termos uma resposta. E por isso, para mim, o importante foi reter aqui o ter o contacto com uma empresa que vai inspirar bastante confiança e pronto, e era só este registro que eu gostava de fazer e por isso estou muito grato, quer pela apresentação, quer pela experiência de ter visto aqui as inúmeras soluções que podem oferecer aos clientes. Obrigado. Obrigada a nós. Temos aqui outra pessoa que é a Maria Olinda Marques, que quer fazer uma pergunta. Maria Olinda. Boa tarde, quero agradecer a exposição, foi excelente, e queria perguntar à Mariana, nestes segmentos todos, qual é aquele onde se perspectiva o maior crescimento dos que apresentou? Eu sei que estamos numa situação de pandemia e com estas contingências todas, mas serão os casamentos? O que se perspectivou no passado ou... Não, para o futuro mesmo, face às contingências e à situação atual. Se há uma perspectiva de maior crescimento ou se estamos mesmo às cegas, não é? Não sei se me fiz entender. Sim. Portanto, esta questão da pandemia realmente é um mistério por desvendar, não é? Portanto, isto ninguém tem certezas. Mas pois, é uma novidade para todos, não é? Mas dos webinars que eu tenho assistido e de reuniões e, portanto, todo o contacto que tenho tido com entidades oficiais, do que se prevê efetivamente será este ano, portanto, no decorrer deste ano, será uma reabertura mais para o mercado nacional, não é? Portanto, efetivamente vai ser o nosso consumidor interno português que vai viajar pelo nosso país e que está-se a ver imenso quem está em Lisboa, até mesmo os estrangeiros que estão em Lisboa a viver porque estão a frequentar cursos ou porque estão a trabalhar cá, estão a querer vir ao norte, portanto, para conhecer, portanto, e mesmo muitas pessoas do sul, não é só lisboetas, muitas pessoas do sul que já há muitos anos que não vinham ao norte,
realmente estão a vir, estão a visitar imenso os Gerês, mesmo toda a zona de Trás-os-Montes, Alto Douro, todo o Minho, portanto, está-se a ver realmente aqui uma procura pelo nosso território, portanto, a nível, digamos, de eventos em si, o que estava a falar dos casamentos, há muitos casamentos que foram adiados, portanto, tenho várias empresas e particulares e wedding planners e empresas de organização de eventos que estão a dizer, não, este ano tem que acontecer porque este casamento já foi adiado do ano passado e só se houver mesmo um confinamento total, portanto, se não houver, ou que seja pelo menos até 50 pessoas, tem mesmo que se realizar porque as pessoas estão impacientes e porque querem e porque tinham as situações marcadas, portanto, acredito que sim. Agora, que vá haver mais trabalho ou menos, quer para nós, quer para outro tipo de players, digamos, envolvidos, se calhar não vai. Óbvio que se fosse o dito casamento normal para as 150 pessoas, que era o suposto, claro que nós trabalharíamos mais, porque em vez de se calhar de um veículo ou dois, punhamos 4 ou 5, e assim sequencialmente, não é? Mesmo todas as pessoas trabalhariam mais, não é? Quanto maior for o número de pessoas nos eventos, seja ele qual for a sua origem, claro que mais mexia a economia. Sendo grupinhos pequenos e eventos pequenos, pois claro que toda a gente vai trabalhar um bocadinho, mas pouco, portanto vai ficar muito aquém das expectativas de qualquer empresário que tem uma estrutura montada, um restaurante aberto, um hotel aberto, uma empresa como nós aberta, ou um barco, os barcos a funcionar, seja o que for. Portanto, claro que com taxas de ocupação baixa, qualquer empresa vai ficar muito aquém, mas acredito que sim, que pequenas famílias, pequenos grupos, curiosos, pessoas que não vinham cá há muitos anos, ou mesmo os nossos espanhóis podem vir cá, agora a fronteira está fechada, mas pelos vistos a tendência é para abrir, portanto acredito que sim, que vamos ter alguma retoma, claro que residual, mas sim. Muito obrigada. Obrigada, Linda. Temos a Bruna, que também quer fazer uma pergunta. Bruna? Acho que não. Bruna? Levantou a mão. Já não está. Não, parece que não está, ou está com dificuldades no microfone. Bruna? Foi abaixo ela. Foi abaixo? Foi desconectada. E o João Pedro quer fazer alguma pergunta? Não, era só para dizer que ela tinha sido desconectada. Muito bem. Então eu aproveito e faço uma pergunta à Mariana. Posso fazer, Mariana? Nós estamos aqui com muitos estudantes, muitos futuros profissionais. Certo. A Mariana como empresária, como contratadora, recrutadora também, quer traçar-nos aquilo que é o perfil ideal para estes futuros profissionais. Quais são, que qualidades procura nestes profissionais, nestes futuros profissionais? Quais são as atitudes que eles devem ter em conta quando entram no mercado de trabalho? Quero deixar aqui uma palavra para eles. Certo, claro que sim, claro que sim. Portanto, qualquer pessoa que realmente queira vir para a nossa área, portanto, para o turismo, seja ele qual for depois a especificidade, a hotelaria, ou mesmo restauração, agências de viagens, portanto, seja o que for, transportes e por aí fora. Portanto, essencialmente, primeiro é aplicar todo o conhecimento realmente académico que estão a adquirir e tentar realmente moldar a entidade para a qual vão estar a ser recrutados, não é? Portanto, seja porque muitas vezes a teoria depois tem que se aplicar à prática e moldando-se um bocadinho às empresas e à estrutura e às necessidades de cada empresa, não é? Portanto, essencialmente para mim, os pontos principais dos colaboradores, na nossa área específica, é a pontualidade
a pontualidade como um todo, ou seja, a pontualidade, a assertividade, a perspicácia, ou seja, é muito importante. E isso então na hotelaria eu acredito que também seja fundamental, ou seja, será sempre uma realmente das valências que as pessoas têm que realmente primar, é realmente pela a pontualidade. Depois, portanto, é o saber ouvir e o querer realmente aprender e melhorar sempre a sua performance face aos desafios que se colocam, não é? Portanto, ou seja, tentar acompanhar a tendência ou do momento, ou do mercado, ou do desafio, porque às vezes há situações que nos parecem muito inusitadas ou muito fora realmente do vulgar, mas temos que encarar sempre como uma forma de crescimento. E depois, às vezes parece que já estamos tão exaustos, tão cansados, mas há sempre mais uma força para ir buscar que nos fazem vencer o dia, ou a semana, ou o desafio que realmente nos é proposto. E a minha réplica é sempre: nunca deixem de sentir que podem ser desafiados, ou pela chefia, ou por vocês próprios, ou seja, por quem for. Portanto, tentar sempre mostrar e demonstrar e ser genuíno numa polivalência realmente de atitudes e de funções que é importante ter nesta área. Portanto, e é uma área que, curiosamente, trabalha muito no improviso, com organização, mas a sensação de que vamos ser surpreendidos ou vamos ter que necessidade de improvisar um bocadinho é uma constante. Portanto, até aquela versão que dizia que realmente as vivências pessoais e a parte depois até essas pessoas têm outro tipo de atividades, interesses pessoais, até de teatro, de artes, de Erasmus que tenham feito, seja o que for, é fundamental depois nas vivências e no decorrer da sua atividade, para mostrarem uma boa prestação de serviço, seja onde estiverem. Muito obrigada, Mariana. Mais perguntas? Se não temos mais perguntas, eu ia só terminar pedindo à Mariana se ela nos pode partilhar connosco alguma história engraçada de algum pedido de algum cliente, que não precisa de dizer qual foi, assim uma coisa estranha que lhe tenha pedido, ou uma situação mais caricata que tenha tido na sua vida profissional, se nos puder transmitir, porque imagino que tenham já passado tantos clientes, tantos, não é? E cada caso é um caso. Certo. Situações, lá está, então nesta área ainda mais, situações de last minute e trabalhar em cima do joelho na área dos transportes é uma máxima, é uma constante aqui, portanto, ou seja, e eu compreendo, porque nós acabamos por ser um fornecedor de outras empresas, portanto, que estão empresas de organização de eventos, os DMCs, portanto, os Destination Management Companies, que estão pelo nosso país fora e Europa a organizar os seus eventos e que nos contratam, nos recrutam como empresa de prestadores de serviços de transportes e transferes e por aí fora. Portanto, nós acabamos por, muitas vezes, e eles serem surpreendidos com os pedidos também de last minute e esses ou mesmo outros que não foram de última hora, mas que são igualmente surpreendentes e que podem trazer, digamos aqui, alguma frição às equipas ou algum momento de mais tensão, digamos. Temos vários casos, portanto, tanto podemos ter um dos últimos que tivemos recentemente, ou seja, talvez há uns... em 2019, dos últimos casos que me lembro assim, portanto, pode ter sido pedidos, lá está, para individuais, para clientes VIP, portanto, casais, que chegavam em voos privados. Tivemos aqui um caso
de um casal que chegava em voo privado e que ia para um hotel no Douro e que, do género, a agência liga-nos às 4 da tarde a dizer que o casal que ia chegar às 7 horas da tarde, às 19, e que queriam ter, portanto, a bordo do veículo, portanto, espumantes de X marca e não sei quantas, e um cesto de fruta e na altura, salvo erro, era um charuto para o senhor, mas de uma marca especial, e tinha que ser, portanto, ou seja, uma série de situações que realmente não estavam previstas e que a correr tivemos que ir, e depois umas coisas só tinha numa cadeia de supermercados que nós conhecemos aqui perto, outro produto só tinha não sei onde, porque realmente eram marcas tão exuberantes e tão especiais que realmente não tínhamos aqui em qualquer hipermercado ou em qualquer garrafeira aqui perto. E lá tivemos nós, que temos sempre aqui, portanto, as arcas frigoríficas, as geleiras portáteis, mas lá tivemos uma vez mais que ir comprar o charuto e os charutos a uma tabaqueira X e, portanto, tudo assim à última da hora, portanto, e que cria realmente um transtorno. Assim como outros, mas tudo correu bem e tudo corre bem e, portanto, e o casal lá teve o seu, digamos aqui, o seu pack, digamos, de boas-vindas especial. Assim como temos outras situações caricatas de grupos que mais exuberantes ou menos exuberantes, que depois, sei lá, que os organizadores ficam eufóricos no meio do evento e que até não se importam de deixar os colegas para trás. E quem nos traz depois é muito engraçado, porque quem está depois no back-office, no escritório, que muitas vezes é o meu caso, e das equipas aqui, das técnicas, tanto de viagens aqui do back-office, não experienciam no terreno, não é? Portanto, quem vivencia no terreno realmente são depois os nossos motoristas, que são aqui depois que nos contam algumas situações, claro, as que podem contar, não é? Portanto, realmente situações que se passam, mas há várias situações, como devem compreender, no meio de um evento, ou de vários eventos, há sempre várias situações, umas mais simpáticas, outras mais perlipitantes, mas que nos fazem realmente ver. Há outras um bocadinho mais desafiantes, no sentido em que o desafio passa a expressão, é cumprir ali metas e objetivos, como por exemplo termos um grupo, olha, lembro-me precisamente no Hotel Porto Palácio, há uns anos, por exemplo, de um dos grupos que tivemos lá, bastante sonante, portanto um grupo bem simpático na altura, que tinham que ir a algures para o Douro, mas o grupo era tão importante que tinham batedores da polícia, não era protocolo de Estado, mas também tinham batedores da polícia e por aí fora, portanto, depois os polícias acham que os autocarros que andam à mesma velocidade das motas e não andam, e depois realmente causa-se ali em alguns momentos de uma breve tensão, uma tensão positiva, que é o que é a ocorrência dos eventos, esta adrenalina que se vive no dia a dia, e mesmo nós que estamos aqui nas operações de back-office, que acabamos por também, digamos, ser permeáveis a todo esse stress, que muitas vezes também vamos ao terreno, portanto, ajudar na saída dos grupos e por aí fora, percebemos de certas situações que o fator improviso é muito importante, ou seja, é como em qualquer unidade hoteleira, é igual, ou seja, estamos de repente com uma sala cheia de pessoas para um almoço ou para um pequeno almoço e de repente acontece isto ou acontece aquilo, há que dar a volta à situação com todo o profissionalismo que o momento exige. E no nosso caso é igual, portanto, há que realmente contornar as situações que ocorrem a todo momento, umas melhores, outras mais ou menos, que quem está na estrada e quem sabe como é que funciona o negócio, sabe que é assim, portanto, às vezes até há pequenos sustos, pode haver questões de atrasos, por exemplo, um cliente que vem para o aeroporto, é por isso que nós primamos muito e insistimos muito que tem que haver timings, tem que haver horários, programação, informamos muito bem os clientes, às vezes até podemos ser um bocadinho mais exigentes, mas tentamos, porque pode haver atrasos, o cliente não pode correr o risco de perder um voo, ou porque a organização não deu o pick-up do transporte com a devida antecedência, temos que ir mais cedo para o local, seja ele para sair para um restaurante, seja ele para vir para o aeroporto, mas quando é realmente saída ainda é mais delicado, portanto, e o compromisso aí ainda é maior. Mas efetivamente, portanto,
o cunho lá está da responsabilidade, da entrega, do viver o momento, do ver cada evento como sempre como o único, é o nosso lema. E isto depois, claro que às vezes acontece-nos, temos 3 e 4 e 5 eventos no mesmo fim de semana ou na mesma semana, porque um grupo é de turismo, outro grupo é de trabalho, por exemplo, de um grupo de um MAIS, portanto, de um incentivo de uma farmacêutica, o outro pode ser grupos de individuais, ou seja, as nossas equipas estão realmente formatadas para trabalhar com vários tipos de cliente e de ocasião, e é isto que faz com que realmente as equipas maduras e experientes, e mesmo com a entrada de novos colaboradores, como eu costumo dizer, quando eles passam uma época, normalmente numa empresa como a nossa, uma época, digo eu, uma época alta, que normalmente no turismo sabemos que começa ali em abril, maio, abril, e vai até setembro. Agora o turismo estava um bocadinho mais abrangente, mas pronto, uma época alta, numa empresa como a nossa, realmente os profissionais ficam bastante conhecedores da atividade, porque realmente nós temos um tipo de trabalho de A a Z, não fazemos só um transporte de turismo, ou só o transporte para eventos, ou só o transporte de transfer do aeroporto por Idouro. Portanto, somos bastante flexíveis e como tal, os colaboradores ficam bastante cientes do que é o negócio e conhecedores de vários locais e de vários locais e sítios que realmente vão, porque temos várias solicitações e assim faz da nossa empresa bastante polivalente e transversal a várias atividades. Muito bem. Obrigada, Mariana. A Ana quer Obrigada. perguntar alguma coisa? Ana Neiva? Sim. Sim, Ana, então. Boa tarde a todos, boa tarde, Mariana. Eu gostava de perguntar se todo esse nível de exigência faz com que os colaboradores, quando são contratados, têm que ter efetivamente experiência, muita experiência, ou se há espaço para contratar para dar alguma formação. Não, muitas vezes os colaboradores começam até vindos da escola de hotelaria, portanto, sem experiência, portanto, muitas vezes não têm muita experiência ou têm pequenas experiências pontuais que vão fazendo, até de trabalhos que têm feito nas férias ou em part-time ou que vão fazendo algum tipo de trabalho e depois vêm e são incluídos, portanto, num grupo júnior realmente que nós temos e que vamos, digamos, aqui assim formando. E depois vamos aqui traçando o perfil realmente do novo colaborador. Muitas vezes o colaborador aparenta realmente ter mais apetência para uma certa atividade. Portanto, se ele vem com o intuito de ser motorista de turismo, já tem que trazer aqui uma formação realmente um bocadinho mais aprofundada e específica na área de turismo e das suas valências, que já sabemos todas quais são, desde as línguas, portanto, os idiomas, até todo o património e cultural e portanto, que tem que realmente estar cientes de tal. E depois, toda a questão técnica realmente da dita condução, da dita a parte do atendimento ao cliente, a questão relacional, que realmente tem que ser evidente. E nós vamos realmente, como eu digo, vamos atribuindo pequenas tarefas, pequenos trabalhos e vamos vendo, digamos, e as pessoas começam muitas vezes por contratos de 6 meses e por aí fora, e normalmente por aí vamos vendo realmente as qualidades e quem melhor se adapta à nossa atividade. Temos tido excelentes surpresas, algumas não tão positivas, mas nós, como também temos um tipo de trabalho diferenciado, conseguimos abranger vários tipos de perfis. Portanto, há aquele colaborador que logo ao início mostra logo ali um à vontade grande, como há aquele, portanto, que só ao fim de uns meses é que se revela realmente nas suas funções. Obrigada. O João Pedro quer fazer uma pergunta? Sim, sim. Tá. Boa tarde a todos. Boa Eu tarde. queria questionar se por acaso algum colaborador chegasse atrasado e comprometesse alguma responsabilidade do cliente, qual seria o desenrolar da situação? O desenrolar da situação. Olha,
Primeiro, uma empresa como a nossa já tem que ter aqui um backup, como tem, de um plano B para todas as situações que claro que acontecem. Portanto, como é óbvio, quem está na operação sabe muito bem que pontualmente pode acontecer um ou outro caso, que normalmente esperamos que não aconteçam, mas há situações que, por força maior, às vezes vão surgindo. Portanto, da parte do serviço em si, a forma de o assegurar é precisamente com as excelentes parcerias que temos e com o nosso trabalho de backup, que quando acontece e quando nós sabemos, primeiro nós temos sempre um serviço de 24 horas, nosso interno, que opera na cidade entre os hotéis e o aeroporto, portanto, que faz backup a qualquer serviço. Ou seja, se tivermos, imagine, na questão operacional ao cliente, o cliente basicamente não fica na mão. Portanto, ou seja, um cliente que está num hotel à espera de um pick-up tem o transferista marcado para ir buscar. E nós temos normalmente, portanto, temos ali sempre 1 ou 2 carros de apoio que estão a fazer outros serviços ou que estão, portanto, digamos, a circular na cidade, porque nós já o temos e sempre tivemos, que são os nossos táxis, digamos, que são o SOS para estas questões que podem acontecer, porque falhas técnicas podem acontecer a qualquer empresa. Até os aviões também falham, também ficam, uma chave num hotel pode não abrir, pode não fechar, seja o que for, portanto, questões técnicas podem acontecer. Tem que haver soluções e plano A e plano B para se conseguir realmente dar resolução ao problema. Ao colaborador em si, portanto, mediante a situação em causa e as suas circunstâncias, portanto, ou ele no momento não é colocado ao serviço, ou porque realmente já não vem a tempo e realmente já foi substituído imediatamente. Depois, se realmente a situação não for algo grave, portanto, ele depois tem, digamos, a nossa averiguação interna da equipa que vê o que se passa e vê se está em condições de continuar ou não ao serviço naquele momento ou naquele dia, ou seja o que for, para não estar a falar agora aqui de outros casos, portanto, tem que se ver sempre realmente averiguar os factos e ver o que é que se passa, portanto, o que é que se passou realmente no momento com a pessoa em si, mas claro que tudo é avaliado internamente primeiro. Muito obrigada. Maria Cristina, quer fazer uma pergunta? Olá, boa tarde a todos. Mariana, um grande prazer lhe ver aqui direto do Brasil, aqui em Natal, aqui num calor de 30 graus, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Não deixo de... Boa tarde, Cristina, boa tarde. Boa tarde. Eu estou sempre participando das palestras, conferências de Portugal. Acho excelente o trabalho que vocês fazem. Eu estou passando aqui para também dar parabéns à equipe da Netuis, a Mariana e todos. Eu estive no ano passado, como eu tenho estado há anos em Portugal, e fiz o passeio. Eu saí do Carnaval do Nordeste e fui para Macedo de Cavaleiros. Eu achei fantástico o passeio. Eu era a única brasileira no autocar, né? Estou aprendendo autocarro. Estou aprendendo, que eu falo ônibus, né? E foi divertido. Até hoje, passado um ano, eu tenho as amigas todas portuguesas aí do Porto. Olha aí, Frederico, um abraço para você, para todos que fazem a Netuis. E se Deus quiser, em setembro, se as coisas melhorarem no Brasil, estarei em Portugal. Queria fazer uma pergunta para você. Aí é uma pergunta, nesse período de pandemia, você que é considerada uma das melhores empresas de receptivo, eu mesma já tive transfer, já fiz passeios vários com você. Como é que está vivendo nesse período de pandemia? O que você tem feito para atrair o português para fazer os passeios pelo interior? Certo. Então, Cristina, já há bocadinho abordamos aqui este tema. Estamos a ver se realmente as pessoas aderem, estamos a convidar realmente os nossos clientes e os interessados aqui, portanto, seja o cliente residente local para fazer esses passeios como a Cristina fez connosco, que são, digamos, aquelas excursões que nós organizamos aqui mais para a população local e para todos os que querem fazer aqui, os vizinhos, como nós chamamos aqui, que também é preciso
potenciar o negócio realmente das famílias e dos amigos aqui próximo, que foi um trabalho que se veio a desenvolver. Houve uma fase que esteve um bocadinho mais calma, mas, portanto, lá está, temos que diversificar o setor, não podemos trabalhar só com o cliente internacional, embora seja o nosso foco, praticamente a 90%. Há aqui 10% de trabalho, ou não conseguimos quantificar, mas realmente temos aqui uma franja de negócio que realmente faz este tipo de excursões, dos passeios, e depois é atrair o cliente para aquelas experiências mais individuais, para as famílias, fazer os passeios no Douro, portanto, que vão um dia, fazem o barco, fazem as provas. Era o que eu estava a dizer, muitas vezes há clientes de outros pontos do país que há muitos anos que não vinham ao norte e que querem uma experiência diferente e também não querem ir sozinhos, querem ir acompanhados, e aqui entramos nós, não é? Depois há aquele cliente que vem individualmente e aí vai por conta própria. Mas realmente estamos cientes que o cliente, o residente cá, que vai escolher aqui os destinos do norte e do Gerês e toda esta zona verde que nós temos à volta, para passar as suas férias, e uns fins de semana, aposta-se muito nos fins de semana. Aliás, a hotelaria, em toda a zona do Minho e do Douro, por aí fora, a hotelaria aos fins de semana tem estado, ou começa a estar muito, com uma taxa de ocupação muito simpática. E prevê-se que para os meses da época alta que estejam com uma ocupação muito boa. Portanto, claro que é o cliente individual que vai, e sim, tentamos fazer e manter-nos ativos também, tem que ser, para que as equipas estejam motivadas para a retoma que há de acontecer. Para vocês desejo tudo de bom e que nos sigam sempre e que depois nos possam visitar. Serão bem recebidos, está bem, Cristina? Muito boa tarde para vocês, continuarei aqui assistindo. Sucesso aí em Portugal. Obrigada. Muito obrigada. Muito bem, e parece-me que não há mais perguntas. Certo. Portanto, Mariana, eu vou terminar agradecendo outra vez e novamente e mais vezes, porque foi... tenho aqui mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Ou não? A Maria Cristina, que acabou agora. Foi excelente, Mariana, foi um prazer tê-la aqui. Veio aqui trazer uma visão do que é uma parte deste negócio do turismo tão importante como são os transportes e a animação turística, e aquilo que vocês fazem, que muitas vezes não se sabe ou não se tem conhecimento de tudo aquilo que vocês fazem e das vossas necessidades e daquilo que vocês precisam de ter e ser para poderem exercer o vosso trabalho. Da frota, deu-nos também uma visão de como é que o negócio está muito realista quanto ao futuro. Também apreciei, porque efetivamente todos estamos, ou vocês principalmente, porque eu agora já não estou tanto, não é? Já vejo as coisas mais de fora, mas que vocês, efetivamente, realista, não há grandes ainda perspectivas, mas as coisas vão melhorar com certeza. E foi extremamente, até eu que aprendo sempre com estas coisas e estou sempre a aprender e estive muito atenta e sei o quanto é importante todas as áreas de negócio que fazem parte desta oferta turística que nós temos, tão agarradas já para o nosso cliente, como é importante ter uma excelente empresa de transportes e de animação ao nosso lado. Creiam por experiência que eu sei o que isso é, e é isso que a empresa e a Mariana oferecem. E Mariana, também os meus parabéns, porque a Mariana é uma mulher à frente de uma grande empresa, e o que também nos deixa muito satisfeitos. E perdoem-me os homens aqui, mas eu tinha que dizer isto, está bem? Portanto, Mariana, muito obrigada. Ou não tivesse a gênese que tenho, não é? Portanto, exatamente. De uma mãe empresária, guerreira, motorista de turismo, pioneira realmente na nossa atividade, quando há 20 e tal anos não haviam muitas senhoras a fazer, portanto, não havia aqui no Norte muito menos, somos um país tradicional, sabemos muito bem, não haviam tantas senhoras a motorista de táxi, isento de cor, mas basicamente era o que era,
e depois realmente que foram aprimorando e sempre com todo o seu profissionalismo e dedicação e realmente aqui com os pais lutadores de uma geração fantástica e eu espero que a minha esteja a ser também cumpridora realmente do legado que me tem sido aqui entregue e nós e todos, a família e os colaboradores, para que realmente estamos cá sólidos e firmes, porque realmente tivemos uma base muito sólida, empresas muito estruturadas, muito bem pensadas, com investimentos muito bem feitos e cautelosos, portanto, e só assim é que se vai tendo, portanto, um crescimento sólido. E como tal, estamos cá para o futuro e esperamos poder contar e trabalhar com todos vocês que estão aqui em breve. Isso já sabe os meses não sabemos quando é. Mas quando é que vai ser. Tu e eu vi com ela. Se é depois. Muito bem. Está aqui alguém com o microfone. Obrigada. Da minha parte, agradeço muito. O trabalho tem agradeço muito. Como é que a tua barriga? Espera aí, Nádia, pode desligar o microfone, por favor? Acho que sim, já. Mariana, desculpe. Certo. Da minha parte, agradeço imenso a oportunidade, em nome da Antours e de toda a gerência e equipas. Muito obrigado aos nossos colaboradores que têm sido incansáveis em todos os momentos, seja ele nos momentos áureos de trabalho, seja agora que estão todos um bocadinho mais parados, digamos, com estas circunstâncias. Para vocês todos desejo muito sucesso e felicidades na vossa atividade e para a Eugénia um grande beijinho. Beijinho, Mariana, um beijinho à mãe, está bem, a mãe, que eu quero ressalvar que efetivamente é uma grande senhora que eu conheço há muitos anos, portanto um abraço grande à mãe, está bem? E Mariana, eu amanhã ligo e a gente conversa um bocadinho, está bem? Obrigada, será? Muito obrigada, Mariana, muito obrigada por boa noite a todos. Obrigada. Deus, boa noite. Obrigada. Boa noite. Então, boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite a todos, muito grato. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Deus, boa noite. Deus. Obrigada. Boa noite.